Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a notação científica. Assunto esse muito importante para você, aluno do nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET 2, semana de número 1. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. Nessa nossa aula, a nossa unidade temática vai ser os números. E o objeto de conhecimento é os números reais. Nele, então, nós vamos trabalhar com ele, não é isso? Nós vamos trabalhar as chamadas notações científicas. Então, muito bem. E o que seria uma notação científica? Ora, muitas vezes você já deve ter visto números muito grandes, como, por exemplo, a distância da Terra até o Sol. Ou até mesmo números muito pequenos, como, por exemplo, o tamanho de um átomo, o tamanho de uma molécula. Então, é importante que a gente entenda como é que nós vamos representar esse número através do que nós chamamos da notação científica. Eu peguei aqui dois números, inicialmente números bem pequenos, para poder facilitar, né, facilitar o nosso entendimento, ok? Mas depois nós vamos trabalhar com números um pouco maiores. Então, eu tenho como exemplo aqui o número 378 e o número 0,025, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante quando a gente fala em notação científica é que o termo dígito ele vai estar sempre maior ou igual a 1 e menor do que 10, ok? Se eu pegar o número 378, perceba que ele é maior do que 10. Então, eu tenho que transformar esse número de tal forma que ele fique igual ou maior que 1 e menor que 10. Da mesma forma, o número 0,025, eu tenho que pegar esse número e deixá-lo de tal forma que ele fique maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 378. Como que nós vamos fazer isso, professor? De forma muito simples, tá bom? 378 é um número inteiro. Então, significa que a vírgula está aqui, ó, depois do 8. Para eu trazer esse número, transformar esse número, para que ele seja um número maior ou igual a 1, menor que 10, é só fazer essa vírgula andar casas para a esquerda. Se essa vírgula andar casas para a esquerda, vai ficar então 3,78. Só que, como ela andou casas para a esquerda, como a vírgula andou casas, melhor dizendo, então você vai sempre escrever vezes 10. Você vai escrever vezes 10 porque a vírgula andou casas. No caso aqui, ela andou casas para a esquerda. E quantas casas ela andou para a esquerda? Ela andou duas casas. A vírgula andou duas casas para a esquerda. Então, nesse caso, o expoente aqui vai ser o expoente 2. Então, nós temos o número 3,78 vezes 10 elevado a 2, ok? Por exemplo, se eu tivesse o número aqui, ó, 152.000. 152 mil. Se eu tenho o número 152 mil e eu quero transformar esse número em notação científica, primeira coisa importante, perceba que ele é um número inteiro. Então, a vírgula está aqui, ó, após esse zero. Eu vou fazer a vírgula andar casas até aqui, ó, para que o número possa ficar entre quem? Entre 1 e 10. Ou seja, maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, nesse caso aqui, temos o número 1,52, ok? Vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Ela andou quantas casas? A vírgula andou uma, duas, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, 5 casas. Como a vírgula andou 5 casas para a esquerda, então, nesse caso, nós teremos a notação científica aqui, o número positivo, o expoente positivo. Daí nós podemos, então, concluir o seguinte, que sempre que o número for maior do que 1,
o expoente será positivo na notação científica, ok? Por que eu sei que vai ser maior que 1? Porque a vírgula vai andar casas para a esquerda. Para a esquerda. Então, olha aqui agora, 0,025. Nesse caso aqui, ó, para que o número seja maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que estar aqui, ó, 2,5. Ah, professor, não posso colocar a vírgula depois do 5 aqui? Não, porque senão vai ficar 25. 25 é maior que 10 e o número não pode ser maior que 10. O número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que o número 10, ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos escrever 2,5 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula está andando casas. E quantas casas a vírgula andou? A vírgula andou uma, duas casas. Como a vírgula andou duas casas, então 2,5 elevado a 2. Agora, fique esperto com o seguinte, a vírgula andou casas para a esquerda? Não, foi para a direita. Como a vírgula está andando casas para a direita, e quando isso acontecer, o expoente vai ficar negativo, ok? 2,5 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, quando eu tenho 0,017,9, tá? A vírgula vai andar casas. Aonde, professor? Até aqui, ó. 1,79. Então, vai ficar 1,79 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas, ok? E ela andou quantas casas a vírgula? A vírgula vai andar duas casas. Então, se ela andar duas casas, é elevada a 2. Para a direita ou para a esquerda? Se for para a esquerda, é positivo. Se for para a direita, é negativo. Ora, andou duas casas para a direita. Então, nesse caso, vai ficar negativo. E aí, nós podemos concluir o seguinte, que sempre que o número for menor que 1, o expoente será negativo na notação científica. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui, números um pouco maiores para a gente resolver. Olha só esse número aqui, ó. Número grande, né? Então, a vírgula está aqui, ó. Vamos fazer a vírgula andar casas de tal forma que o número seja maior ou igual a 1 e menor que o número 10. Para que isso aconteça, a vírgula tem que estar aqui, ó. A vírgula vindo para cá, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Agora precisa saber os expoentes, não é isso? O expoente. Então aqui, ó, vai andar 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então a vírgula vai andar 18 casas para a esquerda. Por isso que o número vai ficar positivo. 2 vezes 10 elevado a 18. Continuando agora, nós temos esse número aqui, ó, um número bem pequeno, não é isso? A vírgula vai andar casas, e ela vai andar casas de tal forma que ela vai ter que ficar aqui, ó. Ok? Porque a vírgula ficando aqui, o número vai ser maior ou igual a 1 e menor do que quem? Menor do que 10. Ok? Então, nesse caso, 2 é maior do que 1. Então, beleza. 2 vezes 10, porque a vírgula andou casas. A pergunta é, quantas casas a vírgula andou? Andou 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18. Só que ela andou casas para a direita. Por isso que o expoente ele é negativo. Avançando, continuando, nós temos agora esse outro exemplo aqui, ó. No caso desse exemplo, a vírgula está aqui e ela vai andar casas para a esquerda, aqui, ok? Então, vai ficar 3,24 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Então, elevado a 15. Como agora a vírgula andou casas para a esquerda, então vai ficar 3,24 vezes 10 elevado a 15, positivo. Continuando, 0,00000000648. A vírgula vai andar casas até onde? Até aqui, ó. Depois do 6. Então, vai ficar 6,48 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Olha só, andou 3, 6, 9, 10, não é isso? Elevado a 10. Nesse caso, perceba que a vírgula andou casas para a direita.
Como a vírgula andou casas para a direita, então necessariamente o sinal é negativo. Tá bom? Então, se a vírgula andar casas para a esquerda, expoente positivo. Se a vírgula andar casas para a direita, expoente negativo. Tranquilo? Simples, fácil, não é isso? Lembrando que o número tem que ficar sempre entre 1 e 10. Maior ou igual a 1, menor do que 10. Beleza? Então vamos lá. E agora nós vamos fazer algumas operações com a notação científica. Na verdade, uma operação, que é a operação de multiplicação, tá bom? Então nós vamos fazer multiplicações agora com a notação científica. Olha só, eu tenho esse número aqui, ó, que é 200 mil milhões bilhões, ok? Então 200 aí, 200 milhões vezes quem? 0,0003, ou seja, 3 décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo. Então, 200 milhões vezes 3 décimos de milésimos. Vai dar quanto? Então, para facilitar para nós vamos colocar esse número primeiramente em notação científica, para que depois a gente possa fazer a multiplicação de forma bem tranquila, ok? Como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse número aqui, ó. A vírgula está aqui, ok? Vai vir para cá, ó. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou? 3, 6, 9, 10, 11, não é isso? Então, 2 vezes 10 elevado a 11. Nesse caso, positivo, ok? Porque a vírgula andou casa para a esquerda. Agora, 0,0003. Então, vai ficar aqui, ó, vezes, vamos multiplicar por, a vírgula vai vir para cá, 3 vezes 10, porque a vírgula andou casas, ok? E eu dou quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas elevado a 4. Só que nesse caso aqui, negativo, porque andou casas para a direita, ok? Então, beleza. Olha só, agora é só multiplicar os números que nós temos. 2 vezes 3 vai dar quanto? 6. 6 vezes 10. Como aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10, a base é igual. Então, bases iguais, o que eu posso fazer? Conservar a base, e aí eu vou somar ou subtrair os expoentes. Nesse caso aqui, 11 menos 4. Então, 11 menos 4. Resultado final, 6 vezes 10 elevado a 11 menos 4 vai dar 7, ok? Então, 6 vezes 10 elevado ao número 7. Olha só o próximo que nós temos. 500 mil vezes 0,005, não é isso? Então, 500 mil vezes 5 centésimos, não é isso? Aliás, 5 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Então, 5 milésimos. Nesse caso, então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Positivo. Vezes, a vírgula vai andar casas para cá, 5 vezes 10 também, elevado a quanto? Elevado a 3, só que negativo. Então, olha aqui, ó, 5 vezes 5, multiplicando os números, vai dar 25. 25 vezes 10, por que vezes 10? Porque as bases são iguais, então você conserva a base. 5 menos 3. 5 menos 3. Resultado final, 25 vezes 10 elevado a quanto? 5 menos 3 vai dar 2. 25 vezes 10 elevado a 2. Só que 25 vezes 10 elevado a 2 está em notação científica? De forma nenhuma, não é isso? Porque o número 25 ele é maior do que 10. Então, nesse caso, eu vou fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda, porque vai ficar 2,5 vezes 10. Como eu fiz a vírgula andar uma casa para a esquerda, então, nesse caso, como aqui eu tenho 2 positivo, mais 1 positivo, não é isso? Vai ficar elevado à terceira, ok? 2,5 vezes 10 à terceira. Professor, porque lá em cima, no 6 vezes 10 elevado a 7, você não fez essa mesma transformação? Ora, não foi feito porque 6 é o número que é maior do que 1, não é isso? E menor do que 10. Então, não há necessidade. Agora aqui, ó, vamos trabalhar com esse número aqui agora. Então, vamos fazer a vírgula andar casas. A vírgula vai andar casas. Então, vai ficar, ó, 1,8
A vírgula vai daqui para cá, não é isso? Então, vai andar 3, 4, 5, 6 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Andou quantas casas? Andou 6. Então, vezes 10 elevado a 6. Como andou casas para a esquerda, então necessariamente vai ficar positivo. 1,8 vezes 10 elevado a 6. Vezes... Aqui eu tenho 0,0009, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4 casas, não é isso? Só que como andou 4 casas para a direita, então necessariamente vai ficar negativo. 1,8 vezes 9 vai dar 16,2. 16,2 vezes 10, porque as bases estão iguais, elevado a 6 menos 4. Então, necessariamente vai ficar 16,2 vezes 10 elevado a 6 menos 4 é 2. Novamente, olha só, 16,2 é um número maior, não é isso? É um número maior do que 10. Então, passando para a notação científica, vai ficar 1,62 vezes 10, aumenta o expoente aqui elevado à terceira. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A vírgula vai andar casas até aqui, ó. Então, vai andar 1, 2, 3, 6, 9, 10 casas, não é isso? 5 vezes 10 elevado a 10. Vezes, a vírgula vai vir para cá, ó. 1,57 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elevado a 7. Só que agora negativo, devido a estar andando casas para a direita. Então, vamos lá. 5 vezes 1,57 vai dar 7,85. 7,85 vezes 10, porque as bases são iguais, então vezes 10, elevado a 10 menos 7. Resultado final, 7,85 vezes 10 elevado a terceira, ok? Aqui também não precisa mexer, porque 7 é um número que é menor do que 10. Tranquilo, simples, fácil, tranquilo, não é? Muito sossegado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você continue conosco aqui em todos os nossos conceitos, ok? Todas as segundas-feiras nós temos aqui a nossa aula da matemática básica para poder te ajudar na parte básica da matemática aí. Se você é professor, toda terça-feira nós temos a live de professor para professor. Toda quarta-feira nós temos um tutorial para você. Toda quinta-feira nós temos o quiz do PET para te ajudar a compreender todos os conceitos que aqui nós estamos utilizando aqui e também revisando alguns conceitos, ok? E toda sexta-feira nós temos então também aí no nosso canal uma super aula para você. No caso, chama-se uma série, né, chamada Matemática do Cotidiano, para poder te ajudar. Então, nosso canal é recheado de coisas. Basta você ficar atento a todas essas novidades que são postadas diariamente em nosso canal. Vou deixar com você agora as minhas redes sociais, caso você queira seguir, e aguardo você numa próxima oportunidade para que nós possamos, então, continuar estudando juntos, ok? Então, ó, me despeço. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!